Vou pedir mais uma vez para que vocês possam ficar de pé. Pudéssemos fazer uma oração juntos. Que a oração que eu vou realizar agora seja também a sua oração. Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos por essa manhã. Obrigado por mais uma vez nos trazer na conferência. Eu te agradeço por cada jovem aqui presente. O Senhor sabe o que eles passaram nesses 6 meses. E o Senhor trouxe-os aqui com um propósito. É que a sua palavra possa penetrar no seu coração. Senhor, um dia tu traçastes um plano maravilhoso. Só o Senhor conhece esse plano, porque o Senhor é o seu Criador. E o Senhor quer compartilhar com cada um de nós esse plano que está no seu coração. Nós te pedimos nessa manhã, use de misericórdia, abra seu coração e nos apresente de maneira clara esse projeto, esse plano, o qual o Senhor nos chamou para cumpri-lo. Ó Senhor Jesus, o Senhor conhece as nossas limitações, conhece nossas fraquezas, mas em meio a tantas fraquezas, em meio a tantas limitações, nós decidimos nessa manhã, eu decido, Senhor Jesus, não me envolver com este século. Eu quero viver para o teu plano. Cada jovem aqui presente, Senhor, também atenda essa oração, aplique na vida de cada um deles, que não haja envolvimento com este século, que não haja envolvimento com o mundo, mas que possam viver em função do que o Senhor planejou. Senhor, nós pedimos a sua graça. Não se limite ao vaso nessa manhã, mas que o seu Espírito possa fluir. Seja entronizado nessa manhã, em cada um de nós. Que esse ambiente seja uma esfera do teu reino. Senhor, fale conosco. Tenha um coração aberto. Não se restrinja, mas fale aquilo que precisamos ouvir. Senhor Jesus, a sua palavra pode nos salvar. Cremos, Senhor, no poder da sua palavra. Então que ela seja derramada sem medida nessa manhã. Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. Queria que vocês lessem também 2 Timóteo capítulo 4, o versículo 10, a parte A. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, a parte A. Acharam? Amém ou misericórdia? Então vamos ler. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Só as irmãs leiam essa parte do versículo. Agora as irmãs que, além de terem exercitado o Espírito nessa manhã, também tomaram um café e estão com um falar forte. Leiam esse versículo novamente. Melhorou. Agora os irmãos, por favor. Nos idos dos anos 70, 2 lendas do futebol brasileiro, eles promoveram uma cena interessante. Zagallo, um conhecido treinador de futebol, e conhecido também Dadá Maravilha. Estava Zagallo fazendo uma pré-eleção, e a pré-eleção é um momento que antecede a partida do futebol, onde o treinador dá as últimas orientações. E Zagallo então está lá. O time precisava ganhar com 2 gols de diferença para poder se classificar. E Zagallo então diz, vamos fazer dessa maneira, passa a bola para fulano, fulano passa para cicrano, ele cruza e você vai lá e faz o gol, 1-0. E o segundo gol, vamos fazer dessa maneira. Então ele começou a dar articulação. Quando ele terminou de falar, aí o Dadá Maravilha, Dario, ele disse, professor, eu posso falar algo? Ele disse, pode.
esse é o seu plano. Mas qual é o plano do outro time? Eles estão sabendo disso? Então, olha só, um plano estava traçado. Mas se você não conhece como o opositor, o adversário se comporta, o seu plano ele pode falhar. Por que eu estou dizendo isso? Olha, eu fiz uma consulta hoje, à enciclopédia andante, chamada Chico Zé. Nós realizamos essa conferência aqui no Mardunas há 14 anos. Esse é o 14º ano. De todas essas conferências, algumas delas, a Deus me deu a graça de estar aqui compartilhando a palavra com vocês. Mas de todas essas experiências, talvez essa de hoje seja o momento em que eu subo aqui para falar cheio de temor e tremor. Porque hoje o encargo é que nós possamos mostrar qual o plano de Deus, para que nós fiquemos claros, tenhamos clareza do plano de Deus, mas também ao mesmo tempo expor o plano do opositor de Deus. Porque nós precisamos saber como que ele se comporta, o que ele usa e por que ele usa para tentar nos impedir de cumprir o plano de Deus. Vamos falar um pouco de algo que nós temos ouvido falar nesses últimos anos, se não dizer por toda a vida da igreja. Nós sabemos que um dia Deus estabeleceu alguém como líder, como um governador, alguém para conduzir o seu projeto. E essa pessoa foi Lúcifer. Deus permitiu que esse ser criado, ele tocasse, ele conduzisse algo. Só que essa oportunidade que Deus deu para ele, essa missão, acabou se transformando na sua vida em uma maldição. Por ele ter recebido essa responsabilidade, ele acabou usurpando o que Deus era e quis se tornar igual a Deus. E por conta disso, uma rebelião foi instalada em todo o universo. Graças a Deus, porque os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Passe o que passar, aconteça o que acontecer, mas ele vai se cumprir. Então, em meio a essa situação de caos, Deus decidiu recomeçar. Gênesis descreve no capítulo 1 qual a condição que se encontrava o universo e o que Deus começou a fazer para mudar aquele quadro. E tem um episódio ali que é um episódio fantástico, maravilhoso. É a decisão que Deus tomou de criar alguém à sua imagem e semelhança. Então Deus criou-nos, Deus criou o homem. Abra a sua Bíblia, por favor, Gênesis capítulo 1, e vamos ver o plano de Deus na criação. Por que Deus lhe criou? Porque Deus criou a mim também. Gênesis capítulo 1, versículos 20, a partir do versículo 27 diz, vou ler a partir do 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então aqui teve na verdade, o início da concretização, da aplicabilidade do plano que Deus traçou. Então Deus criou o homem e definiu o que esse homem deveria fazer. Esse homem, além de ser a imagem e semelhança dele, deveria exercer domínio. Por que ele deveria exercer domínio? Porque havia um caos instalado no universo. E por meio desse homem que ele acabara de criar,
Deus desejava retornar, trazer a ordem ao universo. Isso, irmãos, é parte do plano de Deus. Então veja, eu queria que vocês percebessem a nossa importância dentro desse projeto, desse plano de Deus. É por seu intermédio, é por meu intermédio, que Deus quer trazer ordem para esse universo. Nós sabemos o caos que se encontra no universo hoje. Nós sabemos o caos que se encontram ambientes à nossa proximidade. Nós sabemos como o mundo se encontra hoje. Mas esse plano e esse projeto de Deus está em andamento. Ele está levando a cabo aquilo que ele planejou. Eu creio que muitos aqui entre nós têm consciência disso. Alguns talvez ainda não tenham consciência da importância desse dentro do plano de Deus. Então, Deus planejou isso, mas só que em paralelo ao que Deus planejava, o inimigo de Deus também tinha um plano. Vamos agora ao capítulo 3 de Gênesis. Deus acabou de criar o homem e determinar o que ele deveria fazer. Mas qual é o plano? Qual é o projeto? O que é que o inimigo quer fazer? Capítulo 3, versículo 1 diz assim: mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, o plano e o projeto do inimigo, do opositor de Deus, ele agora estava exposto. A maneira como ele coloca para a mulher essa questão é exatamente ao contrário do que Deus disse. Então, dentro do plano, do projeto do inimigo, ele tem um alvo: é confundir e enganar o homem. O inimigo, ele quer confundir você e ele quer lhe enganar. Nem que para isso ele use de uma maneira invertida a própria palavra de Deus. Mas ele está empenhado nisso. Se por um lado Deus está empenhado em cumprir o seu propósito, o inimigo de Deus também. Mas ontem na mensagem, Jackson ele falou algo que mais uma vez se aplica nessa situação. Deus apresenta o plano dele e o inimigo apresenta o plano dele. No final, você é quem decide. Que plano você vai aplicar na sua vida? Em que projeto você vai investir a sua vida? Que projeto vale a pena dar a sua força? Que projeto vale a pena você dar o seu empenho? No final, você é quem decide. Então ele continua. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Olhe, que essa mulher, ela estava claro do que Deus tinha falado para ela. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, essa mulher estava clara ou não estava clara do que Deus falou para ela? Estava clara. Então, o plano de Deus, irmãos, ele é apresentado para nós sempre de maneira clara, de maneira objetiva. Deus não esconde nada de nós. O que Ele planeja fazer, e Ele conta com a nossa cooperação, Ele explana de maneira clara. Então essa mulher, ela mostrou que de fato estava clara e tinha conhecimento. No entanto, o versículo 4 diz o seguinte: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Não se liguem nisso não, isso aqui é a artimanha dele, tá? Fique no espírito. Exercite seu espírito. Por isso que eu falei no início, do temor e do tremor. Porque muitas coisas podem acontecer para que você não entenda o projeto de Deus. E o projeto de Deus diz respeito a você e diz respeito a mim. Então, essa serpente, que representa aqui Satanás, ela tinha esse alvo, ela tinha esse objetivo, era confundir e enganar. E nesse momento ela conseguiu. O que ela planejou, o que era o seu projeto, naquele momento, conseguiu então
fazer com que o homem decidisse e optasse, ao invés do plano de Deus, optar pelo projeto dela. E nós sabemos, o homem caiu, o homem pecou. O homem trouxe para dentro de si a natureza satânica, a natureza que levou Lúcifer a se rebelar contra Deus. Então hoje, esse era o alvo do seu projeto. Ele conseguiu isso. Mas olha só, irmãos, eu falei e vou repetir, e você precisa ter isso no seu coração, na sua mente, dentro do seu ser. Deus jamais desiste dos seus projetos. E porque Deus não desiste dos seus projetos, ele teve que traçar um plano adicional. Ele teve que fazer um aditivo, um assim chamado plano de contingência. Porque o homem pecou, aquele homem que ele acabara de criar para levar adiante o seu projeto, ele agora estava numa condição inadequada. Isso momentaneamente. Eu até acredito que o inimigo festejou, celebrou, frustrei os planos de Deus. Só que ele não sabia do que Deus era capaz. E Deus providenciou a redenção. Aleluia pela redenção. Porque a redenção trouxe o homem de volta para o projeto de Deus. Eu e você pecamos em Adão. Eu e você pecamos em Eva. E eu e você perdemos a presença de Deus. E eu e você estávamos estragados e impossibilitados de cumprir o plano, a vontade, o desejo de Deus. Mas Deus decidiu sacrificar o seu próprio filho. Isso demonstra o tamanho amor de Deus por nós. O Evangelho de João tem um versículo que é muito conhecido, mundialmente conhecido. Que versículo é esse? Diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho, para quê? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E esse versículo um dia nos alcançou. Aleluia! Você creu em Jesus? Você creu na palavra de Jesus? Você creu no Evangelho? Você recebeu esse Evangelho? Você novamente está inserido dentro do plano e do projeto de Deus. Então, aquele plano que momentaneamente havia sido frustrado, Deus então o consertou. E hoje, esse plano, esse projeto de Deus, ainda continua de pé. Romanos capítulo 8. Vamos ver aqui o projeto de Deus, o plano de Deus, para nós, que hoje, após crermos nele, estamos na igreja. Você está feliz por estar na igreja? Quem está feliz, dá um forte amém. Eu também sou muito feliz pela igreja. Não importa o que passe, não importa o que tenhamos que passar, mas o nosso lugar é na igreja. Então, o projeto de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 29. Vamos ler comigo, por favor. Romanos 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Olha só, lembra de Gênesis? Deus criou o homem, e Ele criou esse homem à sua imagem e semelhança. Então o plano de Deus, o projeto de Deus está aqui. Vamos ler, continuar lendo. A fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então esse projeto de Deus, eu quero provar nessa manhã que você está inserido dentro desse contexto. Você foi chamado por Deus antes da criação, amém? Deus lhe separou. Você já foi justificado. Você foi justificado mediante o quê? Mediante Jesus Cristo.
O sacrifício de Jesus nos justificou. O sacrifício de Jesus nos inseriu, nos trouxe de volta ao plano de Deus. Você está claro nessa manhã que você está de volta ao plano de Deus? Mas esse versículo, essa porção da palavra, ela se conclui falando de glorificou. Essa glorificação diz respeito ao reino vindouro, que é onde, de fato, isso vai estar concretizado. Irmão, você crê que você vai experimentar a glorificação? Eu espero um amém mais forte. Você crê que você vai experimentar a glorificação no reino vindouro? Amém. Um parênteses. A maneira como nós respondemos à palavra de Deus representa ou mostra o como que nós estamos de fato em relação a essa palavra. Ontem Jobson falou da ausência de cadernos para anotar a mensagem. Eu vou falar de outro item que eu também sinto que já foi mais forte e mais presente nas nossas reuniões. É o amém confirmando a palavra para a sua vida. Porque cada vez que a palavra está sendo falada, por exemplo, eu perguntei sobre se você crê na glorificação, que você vai ser glorificado. Poucos disseram amém. Então poucos confirmaram essa palavra para a sua vida. A ausência do amém significa dizer que você não está confirmando para a sua vida. Então, se você quer que a palavra de Deus se cumpra, se confirme na sua vida, você precisa dizer amém. Então, Deus preparou isso para nós. Hoje nós estamos na era do Novo Testamento, nós estamos na igreja e o plano e o projeto de Deus ainda é o mesmo. Deus criou você com um alvo específico. É que você glorifique ao Filho dele no seu viver. E em consequência, se isso acontecer, você estará apto para o reino vindouro. Mas o inimigo de Deus sabe disso. O inimigo de Deus, que é também nosso inimigo, ele sabe disso. E então ele cria meios, ele cria artimanhas, para quê? Para nos impedir de cumprir o plano e o projeto de Deus. Abra aí, por favor, a sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 10. João 10. Um versículo que todos conhecem. João 10, 10. Vou ler aqui um pouquinho na frente, que a vista já está me traindo. Sou novo, Roberto. João 10, 10. O ladrão vem somente, prestem atenção, quando eu estou lendo a Bíblia, eu gosto de me ater em algumas palavras que está dentro daquele contexto, daquele versículo. A primeira delas aqui é, o ladrão vem somente. Então ele vem com um objetivo específico. Esse somente está dizendo isso, o alvo dele é esse. Então o que é que diz? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, só até aí. Então, se por um lado Deus lhe justificou, se por um lado Deus, além de lhe justificar, lhe colocou na igreja, o inimigo também tem um projeto dele. Roubar, matar e destruir e lhe tirar da igreja. Porque ele sabe, irmãos, que nesse ambiente, é nesse ambiente que ocorre a transformação. É nesse ambiente que Deus cumpre o seu propósito na nossa vida. Fora desse ambiente não existe nenhuma possibilidade. E vocês sabem, de muitos que abandonaram essa esfera e esse ambiente, e vocês sabem da condição deles. Mas os que aqui permanecem, mesmo com quedas, mesmo com desânimos, mesmo com fraquezas, mas a transformação está acontecendo. Jackson citou ontem, que diante das situações de pecado, aquele que confessa e deixa de Deus alcançará, mas lá fora você tem condições de alcançar isso? Primeiro, que você não tem como deixar o pecado. Você jamais vai deixar o pecado estando fora desse ambiente.
Se existe alguma possibilidade, se existe alguma chance de você abandonar o pecado, é nesse ambiente da igreja. Aqui há todas as possibilidades. Nessa manhã, por exemplo, se na sua vida tem um pecado que ainda lhe cativa, que ainda lhe rouba, que o inimigo usa para lhe roubar, para lhe destruir, para lhe matar, nessa manhã você pode ser livre dele. Nessa manhã Deus pode libertar você desse pecado. Você crê nisso? Então o caminho para a libertação está em você abrir o seu coração. Abra seu coração e deixe Deus, com sua mão de um médico cirúrgico, colocar a mão lá dentro e tirar aquilo que é o impedimento para o cumprimento do plano de Deus na sua vida. Deus tem um plano dele e você tem a sua vida. Mas Deus, o desejo dele é que a sua vida seja inserida dentro do plano de Deus. Amém? Você permite que a sua vida seja inserida no plano de Deus? Louvado seja o Senhor. Então, o inimigo, ele tem esses projetos, o inimigo ele tem os seus planos. Isso é bem claro, a palavra de Deus deixa bem claro isso. Jackson também leu esse versículo, mas eu vou ler novamente. 2 Coríntios, capítulo 2, diz algo aqui bem interessante, o versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Então ele tem desígnios, esses desígnios traduzido ao original, ao qual a palavra foi escrita, significa dizer plano, projeto. Você sabia que Satanás tem um plano e um projeto para você? Só que esse plano e esse projeto que ele tem para a sua vida, ele não apresenta para você como sendo um projeto maldoso, sendo um projeto ruim, sendo um projeto em que se ele abrir e expor para você, você vai fugir. Não é dessa maneira que ele apresenta. Ele apresenta esse plano e esse projeto com coisas relacionadas à sua necessidade. Sabia disso? Então, outro dia, tinha um irmão que estava precisando de um emprego. E surgiu uma oportunidade. Essa pessoa que tinha uma vaga de emprego me procurou. Disse, olha, eu estou precisando de uma pessoa assim, assim, assim. E eu não queria dar para outra pessoa, eu queria que você indicasse. Eu parei um pouco, aí lembrei, o irmão tal. Aí eu procurei aquele irmão e disse, olha, tem essa vaga de emprego para você. Essa pessoa me pediu e eu lembrei de você. Ele agradeceu e foi falar com a pessoa. Depois eu soube que ele não aceitou. Olha, naquele momento, como é que pode a pessoa necessitada e rejeita uma proposta de emprego? Mas depois eu entendi. E hoje eu digo amém à decisão dele. Porque a jornada de trabalho era das 14 às 22 horas, diária. E você sabe por que ele não aceitou? Porque ia privar ele das reuniões da igreja. Então você percebe como é que Satanás apresenta os projetos dele? Como é que ele mostra os planos dele? Ele vê a sua necessidade, ele vê que você está precisando daquilo, e antes de que Deus venha, ou de que você busque em Deus a solução para a sua necessidade, ele vem e apresenta dele. E lhe deixa confuso. E sabe por que você fica confuso? Pela falta da proximidade com Deus. Porque se nós tivermos experiências contínuas, se nós tivermos um relacionamento com Deus, nós seremos guardados nessa hora. Nós vamos saber dizer assim, eu espero em Deus. Olha, irmãos, eu nunca vi ninguém um dia esperar em Deus e ser decepcionado. Eu não conheço. Não conheço. Às vezes as suas expectativas são tantas, você talvez espera concluir a minha faculdade, estou graduado, fiz tudo o que tinha que fazer, mas o emprego não aparece. Deixa eu dizer para você uma coisa, espere em Deus. Deus, Ele tem o melhor para você.
Agora, antes de Deus apresentar, saiba de uma coisa: o inimigo vai apresentar. E o objetivo dele é que você, por meio disso, você fique de fora do plano de Deus. Irmãos, o plano de Deus, ele é claro para nós. Você tem clareza do plano de Deus? Amém. Claro que nós temos. O plano de Deus é que um dia você possa reinar com Ele. Para isso, é claro, Ele tem os meios, as maneiras de preparar isso. Você serve na igreja? Quem serve está sendo preparado para esse plano. Mas se você é um jovem, por exemplo, que não serve, você está correndo o risco de não ser preparado. Irmãos, não tem coisa melhor do que servir na igreja, sabia? Você creu, você está vivendo a igreja, você tem um sabor. Você tem uma maneira de pensar. Você tem uma maneira de fazer as coisas. Aí Deus pega você e junta com uma porção que também tem esse mesmo problema. E quando começa a servir, o seu sabor começa a ser deixado de lado. O sabor do outro começa a ser deixado de lado. A maneira como você pensa começa a ser deixado de lado. E o que vai acontecendo? O sabor de Deus vai sendo adicionado. E o pensar de Deus vai sendo adicionado. Isso chama-se o processo de transformação. E isso faz parte do plano e do projeto de Deus. O que o inimigo quer é que você não perca o seu sabor, é que você permaneça do mesmo jeito. Eu nasci assim e assim vou morrer, já ouvi muito isso. E de fato morre. E de fato morre assim, sem obter, sem experimentar a transformação. Aleluia, pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele está empenhado em nos transformar. Passe o que passar, mas o Espírito Santo vai nos transformar. Você crê nisso? Senhor Jesus, você sabe por que você está na igreja? Você sabe por que você está na igreja? Ninguém sabe. Por que você está na igreja? Irmãos, se você não sabe por que está na igreja, você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler os livros espirituais. Porque o alvo, o objetivo, nós nessa manhã queremos encorajar você a conhecer esse plano, esse projeto de Deus a fundo, porque é isso que vai nos salvar. Como é que você vai sair em determinadas situações se você não conhece o plano de Deus? E saiba de uma coisa, o plano, o projeto de Deus é completo. Ele não só estabeleceu o que Ele quer atingir com aquilo, não. Mas, aliás, o que ele só não descreveu o que Ele quer. Mas Ele descreveu também o que eu tenho que fazer para alcançar o que Ele quer. Então o plano de Deus é completo. Ele é perfeito. Então nós estamos na igreja, primeiro, por causa de uma visão. Você tem visão? Qual é a nossa visão? A nossa visão é o reino. E graças a Deus, irmãos, essa visão ela começou a ganhar uma dimensão, ela começou a ganhar uma projeção maior ainda. Quando por intermédio do apóstolo, o irmão Dong, Deus nos deu aquela visão que está lá em Hebreus, que o projeto inicial de Deus era que os anjos exercessem o governo e o domínio. Mas esse tempo passou e o projeto de Deus mudou. E a palavra diz que não mais será sujeitado aos anjos o mundo que há de vir. O reino de Deus não mais será sujeito aos anjos, mas será sujeito a todos os jovens que estão aqui nessa manhã. Todos nós. Isso é o projeto de Deus e essa precisa ser a nossa visão. A minha visão é o reino. Só que para levar adiante essa visão, é necessário que você saiba que sobre você também há uma comissão. Porque é o cumprimento da comissão que vai nos fazer atingir a visão. Mateus 28, abra sua Bíblia, por favor. Mateus 28. Senhor Jesus,
Ó Senhor Jesus, nos faça compreender a sua palavra, Senhor. Nos guarde das distrações. Pedimos para que o Senhor repreenda toda e qualquer intervenção maligna nessa manhã. Senhor Jesus, leva cativo todo o pensamento e nos mostra, Senhor, qual é a nossa comissão. Versículo 18. Fique de pé. Fique de frente para o irmão que está do seu lado, ou a irmã, e agora leia esse versículo para ele, o versículo do 18 até o 30. Pode ler, Mateus 28, do 18 ao 30. Vamos lá? Jesus... até a consumação dos séculos. Amém, amém. Podem sentar. Essa é a nossa comissão. A visão que nós temos, irmãos, ela vai se concretizar na nossa vida se nós aplicarmos no nosso viver essa comissão que Deus nos deu. Pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Levar salvação para as pessoas, libertar os cativos, curar os enfermos, os que estão presos nas cadeias, os que foram roubados pelo ladrão, nós resgatá-los de volta para Deus. Nós fomos comprados por Deus, nós estávamos cativos, estávamos em um cativeiro, e não tinha saída nem para mim, nem para você, mas Jesus Cristo nos resgatou. Nós fomos comprados, e comprados, irmãos, a preço de sangue, foi o sangue de Jesus. Então, a nossa missão, é por isso que nós estamos na igreja, é que cumprindo a nossa comissão, Deus possa trabalhar em nós e a meta possa ser atingida. A nossa meta é reinar. Você quer reinar com o Senhor? Você quer reinar com o Senhor mesmo? Mas você sabe qual é a sua comissão? Para que a meta seja atingida, é anunciar o Evangelho. É fazer discípulos, não para você, não para mim, mas discípulos para Jesus. Então, nós fomos colocados na igreja com esse propósito, de que possamos levar adiante esse plano de Deus. Mais uma vez eu quero falar, o inimigo sabe disso também. E em oposição a isso, ele criou algumas barreiras, criou algumas dificuldades para nos impedir de levar adiante o projeto de Deus. Nós cantamos agora há pouco um hino que diz que deixamos o mundo longe, bem longe. Será que de fato nós deixamos esse mundo longe, bem longe? E você sabe o que é esse mundo? Você sabe o que é o mundo? Por favor, 1 de João, capítulo 2. Abra aí, vamos ter um pouco de comunhão sobre o mundo. Nós conhecemos agora a comissão que Deus nos deu. Sabemos da visão que temos que levar adiante e sabemos como cumprir isso. Mas nós precisamos conhecer as artimanhas, os desígnios do inimigo, para que não venhamos a ser pegos nas armadilhas que ele coloca, para que esse propósito não se cumpra na nossa vida. Então, 1 de João, capítulo 2, versículo 15. 1 de João 2,15. Vamos ler? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama ao mundo, o amor do Pai... Esse mundo aqui, a tradução desse termo mundo, no original, é cosmo. E o que é o cosmo? O cosmo
é todo um sistema, um esquema que foi planejado por Satanás. Isso vem desde quando o homem foi criado até o dia em que ele for destruído. Então esse cosmo compreende esse período. Ele usa várias coisas. E nesse mundo tem vários departamentos. Ele sabe do gosto e da atratividade que as pessoas têm. Então dentro do mundo há um departamento para cada gosto e para cada situação. Então isso é o cosmo, isso é o mundo. Então esse mundo foi muito bem esquematizado com ele, em oposição ao plano e ao projeto de Deus. Ele usa isso para impedir-nos de cumprir o plano de Deus. Aqui diz que se alguém ama o mundo, o que acontece? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então prestem atenção, como eu falei há pouco tempo. Procurem ver os detalhes da palavra de Deus. Aqui faz uma advertência: não amar o mundo em si, nem tampouco as coisas que há no mundo. Qual é a consequência disso? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O versículo seguinte, o que é que diz? Vamos ler juntos. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, quando eu amo algo que está no mundo, eu estou amando e recebendo e acolhendo algo que Satanás foi quem criou e quem planejou. Sabia disso? Então, quantos de nós não somos pegos nessas coisas, nesses pequenos detalhes? Irmãos, o nosso coração foi criado para amar única e exclusivamente a Deus. Você pode até aí na sua mente estar dizendo assim, mas isso é impossível. Não é impossível, não. E nem diga que é difícil. Por acaso há algo demasiadamente difícil para Deus? O que é impossível ao homem é possível a Deus. Se você acha impossível deixar de amar o mundo, deixa eu dizer algo para você. Hoje eu quero pregar, anunciar as boas novas para você. Aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. E se você voltar o seu coração para Ele, Ele vai cumprir na sua vida aquilo que Ele planejou. Ele não lhe planejou para amar o mundo. Ele não lhe planejou para amar as coisas que há no mundo. Mas Ele planejou, Ele criou você para amar Ele e para amar o seu projeto e o seu plano. Para isso nós fomos criados. Pois é, e Marco está lembrando aqui. Tudo é possível ao que crer. Você crê na palavra de Deus? Então isso é possível para você. Então não deixe que o inimigo coloque na sua mente palavras tipo: eu não posso, eu não consigo e é impossível. Não deixe que ele coloque isso na sua mente. Mas eu vou dizer para você sim. Diga sim, eu posso. Porque a palavra diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. E eu digo mais, e aquele que fortalece você não está fora, ele está dentro de você. Olha só, então nós temos, irmãos, todas as possibilidades de cumprir o plano de Deus na nossa vida. Nós podemos sim deixar de amar o mundo. Nós podemos sim deixar de amar as coisas que há no mundo. Senhor Jesus, capítulo 5, de 1 João, ainda, o versículo 19, diz o seguinte: sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Você sabe que você é de Deus? Mas você sabe também que o mundo inteiro jaz no maligno? Então nós precisamos saber disso. Veja que nessa manhã, o que Deus está nos mostrando, Ele está apresentando para nós, fazendo um paralelo entre o que Ele tem para você e o que o mundo lhe oferece. O mundo nos apresenta, irmãos,
um caminho demasiadamente largo, fácil de andar. É muito largo, muito amplo, tem de tudo que satisfaz a minha e a sua alma. Mas você tem que estar claro de uma coisa: qual é o fim desse caminho? O que você vai obter no final? No momento, há coisas que nós fazemos e praticamos que não pensamos nas consequências futuras. Porque o momento atual, ele é prazeroso, ele é bom. E nós nos detemos apenas naquele momento. E não pensamos no que vai acontecer no futuro em decorrência da atitude do momento. Nós precisamos, irmãos, viver no Espírito. Exercitar o Espírito. Se vivemos no Espírito, Paulo já assim o diz, precisamos o quê? Andar no Espírito. Viver e andar no Espírito parece coisas longe, impossíveis para nós. Quando nós colocamos, precisamos viver no Espírito, precisamos andar no Espírito, parece que isso é algo longe, inatingível. Mais uma vez eu vou dizer, não é longe e nem é inatingível. É algo 100% possível de nós experimentarmos. Tudo isso, e vou repetir de novo, que fique bem claro isso. Tudo isso é possível porque o Espírito Santo já está dentro de você. Então é o Espírito que nos capacita. Então se nós fizermos uso desse Espírito, nós seremos guardados. Essa semana, irmãos, eu vi algo que eu fiquei muito chocado. Eu li uma reportagem, porque isso evidencia, e isso mostra a ação do maligno. Vi uma reportagem, um ginecologista, um médico, foi preso porque se negou a atender um travesti. Certo? Um médico, um ginecologista. Ele foi preso porque se negou a atender um travesti. Veja a que nível as coisas estão chegando. Outra coisa me chamou a atenção e me deixou também chocado. Nesse tempestade aí de rebeliões, uns detentos aqui do presídio de Alcaçuz, eles gravaram um vídeo. E eles falando que se as exigências dele não fossem atendidas, eles iam botar fogo em ônibus, iam criar uma baderna na cidade. E eles falando isso, e um soldado está filmando. Quando ele termina de falar, aí o soldado diz assim, Deus lhe abençoe. E eu fiquei chocado com aquilo. Então vejam que as coisas estão sendo deslocadas de lugar. Tudo está se invertendo. E isso faz parte do plano e do projeto de Satanás. Só que isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Isso já são anos. Já são muito tempo que essas coisas de maneira sorrateira e sutil vêm sendo introduzidas em nosso meio. A humanidade está mergulhada nisso. E muitos filhos de Deus, por não terem clareza do plano e do projeto de Deus, se deixam enredar por essas coisas também. Por isso, irmãos, que nós precisamos ter clareza do que Deus planejou para mim e para você. Os pensamentos de Deus para nós, irmãos, são elevados demais. Muito mais elevados. A mente humana não consegue imaginar. Uma coisa eu tenho convicção e certeza, eu espero que você tenha. O que Deus planejou para nós, irmãos, é bom demais. É o melhor. Sabe, hoje se usa muito um termo assim. Quando uma coisa é boa, aí você diz, é top. Não é assim? Eu digo para você, o plano de Deus para você e para mim é top, 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 top. Não tem algo melhor do que o que Deus planejou para mim e para você. Amém? Então, o mundo ele é usado com esse fim, com esse propósito. Só que, lá em Tiago também diz, antes de eu passar ao ponto seguinte, eu queria ler com vocês Tiago capítulo 4, versículo 4.
Tiago 4,4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Agora eu quero falar sobre algo. Deus, quando criou a nação de Israel, Ele quis dizer algo. Ele queria um povo exclusivo, de propriedade sua. Um povo que não tivesse misturas. Um povo que não tivesse outras influências. Um povo que vivesse única e exclusivamente para o cumprimento do seu projeto, do seu plano, da sua vontade. Hoje, nós somos o Israel de Deus. Somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós lemos aqui: por acaso não sabeis que aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus? Irmãos e irmãs, é uma coisa preocupante. Namoro. Outro dia um irmão nos procurou para ter comunhão, que ele estava preocupado que lá no distrito onde ele reúne lá, muitas jovens estavam indo para o mundo buscar namorado. E algumas ou alguns usam até a prerrogativa de dizer assim: não, eu vou namorar com ele ou com ela, vou pregar o evangelho e vou trazer para a igreja. Vem cá, Zé. Você já é crente. Não, o crente na história sou eu. Não, eu vou puxar você. Você tem que resistir a subir para cá, né? Olha, é muito difícil. Agora você vê que ele puxou, quase que ele me joga lá embaixo. Obrigado. É mais fácil quem está embaixo puxar quem está em cima, do que quem está em cima puxar quem está embaixo. Não caia nessa de criar relacionamentos com o mundo. João 10:10. Eu vim para matar, ele diz lá, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Primeiro, outra coisa que a Bíblia adverte: não há comunhão entre a luz e as trevas. Irmã ou irmão, não se desespere. Deus tem o melhor para você. Se você olha para a igreja, a localidade onde você está, e você não vê alguém que seus olhos ali cria aquela ligação, dá o tchan, saiba de uma coisa: Deus preparou alguém para você na igreja. E saiba que a igreja não se limita à sua localidade. Então, a igreja de Deus, ela é ampla. Só um momentinho. Não se deixe desviar por isso. Vamos acalmar os ânimos. A intenção ao falar isso não é criar esses ânimos em vocês, mas é que vocês possam pensar, ter sensatez. Não ir buscar em lugares errados aquilo que Deus já preparou para você no melhor ambiente que é a igreja. Então, sabe, amar as coisas do mundo nos constitui em inimigos de Deus. É como se eu dissesse assim: olhe, Deus, o seu plano não me diz respeito. O que você preparou para mim não tem comparação com o que eu arranjei nesse outro plano, com o que esse outro plano me ofereceu. O cara é bonito demais. Como é que chama? É top. Do mesmo jeito, os irmãos, não,
igual a ela não existe. É top, 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 top. Isso é o que você pensa. Eu já vi muitos serem enganados, com raras exceções. Eu conheço casos em que a irmã reunia, namorou uma pessoa do mundo, a pessoa veio para a igreja, creu e ela foi embora. São raras exceções. E em casos em que de fato se converteu e está na igreja até hoje. Mas de uma maneira geral, irmãos, não acontece assim. Sempre quem está do lado da oposição arrasta quem está na situação. Sempre quem está no plano de Deus é arrastado pelo mundo, por conta dessas relações. Então, amar o mundo é nos constituirmos inimigos de Deus. É dizer para Deus, seu plano e seu projeto não me interessa. Você diz isso para Deus. O meu plano, o seu plano, não me interessa e não me diz respeito. Mas você se volta para o inimigo de Deus e diz assim, seu plano é ótimo. É top, é esse plano que eu quero. Claro, irmão, você não diz isso com as suas palavras, mas você diz isso com as suas atitudes. Irmãos, jovens, Deus precisa de vocês. Vocês são importantes demais dentro desse plano de Deus. Muitos de nós que aqui estamos, servindo ao Senhor, sendo útil no avanço da sua obra, do seu evangelho, um dia fomos jovens como vocês. Mas como foi que nós chegamos aqui? Será que isso só é possível para nós? De maneira alguma. O nosso alvo, o nosso coração, o nosso sentimento é que vocês um dia possam estar aqui onde nós estamos hoje. Tendo utilidade para Deus. Mas para isso há um preço a ser pago. É abandonar as coisas que há no mundo. Romanos, capítulo 12, versículo que nós lemos, ele diz assim, vamos ler esse versículo, essa porção. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, olha só. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço mais perfeito, racional. Então, voluntariamente, o que o apóstolo Paulo está aqui rogando, é que voluntariamente eu possa me apresentar para servir, para deixar Deus me usar, para deixar Deus me inserir no seu plano, para que eu possa cumprir aquilo que Deus designou para mim. Voluntariamente, você diz sim a isso? Amém? Amém? Mas esse sim, esse amém, ele precisa estar de pé quando você voltar para a sua localidade. Não é só aqui na conferência. Mas quando você voltar, você precisa voltar, procurar os irmãos e dizer, irmãos, aquele sim, aquele amém que eu dei na conferência, eu quero dizer aqui também, sim, amém. Eu estou disponível para servir, para me sentir dentro do plano e do projeto de Deus. Amém? Então, Paulo faz esse apelo para que você apresente, mas ele sabe que nós precisamos de transformação. Ele sabe que nós precisamos ser conformados. Aí o versículo 2, o que diz? E não, olha só, esse "e" aqui é uma conjunção aditiva, não é assim? Então ele diz para você se apresentar, e ele adiciona algo mais. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é século? Eu falei há pouco tempo que é mundo. Século, que é aion, na forma original é aion, esse é um termo que ele apresenta, que ele descreve, é relacionado ao quê? A aspectos que Satanás criou dentro desse contexto chamado mundo. Então, para cada era, para cada ocasião, ele cria algo.
que o objetivo desse algo, que aí é apresentado como século, é impedir a transformação. Por exemplo, acho que uns 20 anos atrás, não existia isso aqui. Eu lembro que existia celular, sim. Celular eram uns bichos compridos, desse tamanho assim. Parecia um tijolo. E que se você quisesse cometer um crime, você era capaz de cometer com aquele celular. Você batesse em alguém com aquilo, era fatal. Então, só que hoje, olha só a modernidade que nós temos. Então isso aqui acaba se constituindo no século. Para muitos isso aqui é o século. Não é que nós estamos proibidos ou privados de usar isso daqui. Nós não podemos nos deixar ser usados por ele. Estava lendo uma reportagem, achei interessante aquilo. Um ortopedista. Ele estava mostrando que isso aqui está causando um grande problema na humanidade. Essa curvatura na coluna. Alguns assim o têm, porque isso é genético, é de família, tá? O meu é nesse caso é de genético. Minha família todinha tem essa corcunda assim. Mas olha só, de tanto ficar assim, a coluna das pessoas está tomando esse formato. Isso causado pelo século. Sem falar que ninguém dá mais atenção a ninguém, a não ser esse aparelho, ao que ele disponibiliza na verdade. Eu me privo de falar com Jacques, que estou aqui frente a frente com ele, de falar olho no olho, eu prefiro falar por aqui. Então, o século, o que Satanás preparou, foi bem feito. Não é algo mal feito, não. Deixa eu dar outro exemplo. Porque todo mundo agora pinta o cabelo de azul, eu pinto o meu cabelo de azul. Porque todo mundo tem que usar uma tatuagem, eu vou usar uma tatuagem. Tudo bem, se quando você creu, você já trouxe isso, mas você sendo um cristão, sendo alguém que carrega consigo a vida e a natureza de Deus, e passa a usar desses meios, então isso evidencia o quanto o século é presente na sua vida. Então, o versículo se conclui dizendo o quê? Mas transformai-vos pela renovação da vossa... Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. Que a vontade de Deus é o quê? O plano de Deus. Então, se a minha mente, se o meu ser está conformado ao século, eu não vou conhecer a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus. Irmãos, a grande guerra travada hoje, ela se dá nessa esfera da mente. É aqui que entram coisas que nos mudam. É aqui que entram coisas que mudam a maneira de pensar. É aqui que mudam coisas que mudam a nossa maneira de agir. Porque elas vão entrando. Vão entrando e quando você menos espera... Lulu, solta aquele vídeo aí, Lulu, primeiro. Vou passar um videozinho para vocês aqui. A inversão das coisas hoje é uma coisa... Eu vou só pegar só um item, para que a gente tenha uma ideia. Senhor Jesus. Une fille et un garçon, est-ce que c'est pareil? À première vue, non. Un garçon, une fille, ça n'est pas pareil. É sobre a ideologia de Une gênero, fille tá? et un garçon, est-ce que c'est pareil? À première vue, non. Un garçon, une fille, ça n'est pas pareil. C'est même différent. C'est différent ici quand c'est petit. Ça devient encore plus différent là quand ça grandit. Et surtout, c'est différent dedans. Mais pour certains, une fille et un garçon, ce serait différent non pas parce qu'ils ont des corps différents, mais parce que les parents, la famille, la société, l'école, tout le monde les oblige à être différents.
On est une fille parce qu'on a été obligé à être une fille. On est un garçon parce qu'on a été obligé à être un garçon. Et comme ils sont différents, ils ne sont pas égaux. Il y a alors pour certains un problème, celui de l'inégalité garçon-fille, qui devient plus tard l'inégalité homme-femme. Comment résoudre ce problème? En rendant une fille et un garçon totalement indifférents, et donc similaires. Il faut faire comme si un garçon et une fille, c'était pareil. Et faire en sorte que les parents, la famille, la société et l'école arrêtent d'obliger un garçon à être un garçon, et une fille à être une fille. Mais les parents, la famille et la société ne comprennent pas pourquoi il faut détruire ces mauvais réflexes. Alors certains se sont dit que l'école serait le meilleur moyen. À l'école, loin des parents et de la famille, on va apprendre à mélanger tout ce qui peut être fille ou garçon. Oui, un papa peut porter une robe et mettre du rouge à lèvres. Oui, les filles peuvent conduire des camions. Oui, un bébé peut avoir 2 mamans ou 2 papas. L'école doit, pour certains, tout mélanger entre le masculin et le féminin. Comme ça, c'est plus facile. Si c'est mélangé, c'est tout pareil. Donc, c'est l'égalité. Il n'y a donc plus de problème. Mais alors moi, quand est-ce que je saurai si je suis vraiment un garçon? Bah voilà, à force de tout mélanger, de faire comme si tout était pareil, un garçon ne sait plus s'il est vraiment un garçon, une fille ne sait plus si elle est une fille. A-t-on réglé le problème de l'égalité? Non, on a juste créé un autre problème, celui de l'identité. Nous ne voulons pas d'une école qui embrouille les enfants. Nous voulons que nos enfants apprennent à lire, à écrire et à compter à l'école. Nous voulons une école qui forme leur esprit critique par la culture. Laissez les filles être des filles. Laissez les garçons être des garçons. Une fille et un garçon. Est-ce que... Então, esse aqui, isso que nós acabamos de ver, é um tema da atualidade. Eu falei há pouco tempo que as influências do plano do inimigo de Deus não é algo que ele criou para agora, é algo que ele vem ao longo dos anos inserindo. Então, isso aqui é o tema do momento, 2017. Só que em 1978, muitos de vocês aqui talvez não fossem nem nascidos, passou uma novela chamada Dancing Days. E tem um trecho dessa novela que é bem interessante o que diz lá. Porque, embora tenha sido algo aí, mais de quase 30 anos atrás, mas é um tema atual. Então, isso é uma coisa que já vem se trabalhando. Lulu, solta o outro. Eu mostrei esses 2 vídeos porque o plano do inimigo de Deus é tirar da nossa vida algo que é a nossa sustentação, que é a nossa bússola, que é o nosso farol, que é a nossa luz, que é a nossa direção, que é o nosso firmamento, que é a nossa estrutura, ou seja, a palavra de Deus. O alvo objetivo dessa era pós-moderna, o alvo objetivo da iniquidade não é outro senão nos tirar a referência que a palavra de Deus é para a nossa vida. É tornar comum e banal o nome Deus. Eles não têm preocupação, por exemplo, na fomentação, no aumento das religiões. A religião, quando eu falo, como um sistema. Isso para ele, quanto mais houver, melhor. Mas ele está empenhado de que a Bíblia, a palavra santa de Deus, não seja mais a nossa referência. Porque nela há princípios. Esse ator aí falou de princípios éticos e morais, princípios humanos. Eu quis usar isso para mostrar que assim como do lado humano nós precisamos ter princípios, não é porque todo mundo pratica, não é porque todo mundo faz que eu vou fazer. Na faculdade todo mundo é assim. Na escola todo mundo é assim. Na vizinhança todo mundo é assim. Lembre-se, você não é todo mundo. Você é parte do povo exclusivo de Deus. Então, porque todos são, porque todos praticam, você não é obrigado a praticar. Todo mundo se droga. Praticamente todo mundo se droga. Você é obrigado a se drogar? Boa parte do mundo se prostitui.
Você é obrigado a se prostituir? Namorados e namoradas no mundo dormem junto com seus namorados. Porque eles fazem isso, você é obrigado a fazer? Irmãos, nós somos especiais para Deus. Você é especial para Deus. O preço que Ele pagou por mim e por você foi muito alto. E eu digo mais, nós já fomos longe demais para se deixar ser usado pelo mundo. Mas ainda não fomos longe o suficiente para ser usado por Deus. Nós precisamos continuar na caminhada. Eu não posso me conformar com este século. Fale para o irmão que está do seu lado. Muitos se tornaram escravos do século. 1 Coríntios capítulo 6, vou ler para vocês, o meu tempo esgotou rapidamente aqui. A partir do versículo 9 diz assim, ó: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Olhe, pelo que eu entendo da palavra, pelo que a Bíblia assim me faz compreender, eu não vejo homossexualismo, essas questões, como sendo doença. Isso é resultado do pecado. E você quer se ver livre disso, você tem que confessar o seu pecado, você tem que abandoná-lo, e Deus vai lhe curar. E Deus vai lhe libertar. Eu não creio, eu não acredito que você vai se livrar disso numa clínica de psiquiatria, seja lá do que for, psicologia. Só Deus pode lhe libertar. Só Deus pode libertar dos pecados que lhe atormentam. Só Deus pode dar liberdade para você de tudo aquilo que é impedimento para que o plano dele se cumpra na sua vida. Só Deus pode lhe curar. Ou você crê que Deus pode lhe curar, ou você crê que Deus pode lhe libertar, ou você vai continuar sendo a mesma pessoa. Você quer mudar? Você quer ter utilidade para Deus? Então você precisa confessar os seus pecados. Salmo 32. É impressionante como a palavra de Deus, ela é rica de tanta palavra de encorajamento para nós. Salmo 32. Olha o que diz o Salmo 32. Versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Olha só. Então, a mão de Deus pesa. O modo como nós vivemos, aquilo que nós fazemos, é consequência do nosso pecado. É consequência da nossa condição. Mas tem uma saída, jovem. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado, diga, tem saída. Então leiam comigo o versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Seu pecado está diante de você. Aquilo que lhe perturba, que lhe incomoda, está diante de você. Mas nessa manhã, você pode se libertar dele. Nessa manhã, você pode se livrar dele. Tenho consciência de uma coisa. Eu tenho consciência
da unção de Deus sobre mim nessa manhã. Eu tenho consciência da comissão que Ele me deu nessa manhã. E tenho consciência do poder que há na palavra de Deus. Você crê nisso? Então, eu queria fazer um convite para você. Se você se insere em uma dessas situações, mesmo que não seja nessas situações que nós acabamos de ler, mas se você sente que há um pecado na sua vida, se você sente que há um comportamento na sua vida, do qual você carece, você necessita de libertação, fique em pé, nós queremos orar com você agora. E digo mais, vem aqui na frente. Nós queremos ordenar a bênção sobre sua vida. E queremos ordenar a libertação. Aqueles que sentem que de fato têm, por favor, venham. Que sentem que precisam ser livres. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Se você quiser ficar onde você está também, que aqui vai ficar, você pode ficar. Os que estão vindo podem vir, tá? Amém. Feche seus olhos e baixe sua cabeça. Mas faça algo mais além disso. Por favor, silêncio. Eu gostaria que os grupinhos evitassem de estar conversando, tá? Se você não se enquadra nessa condição, mas você pode fazer algo também. Nessa hora você pode ficar orando, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Mas nesse momento uma luta é travada contra os seres, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Mas nessa manhã nós vamos ordenar a vitória em nome de Jesus. Feche seus olhos e baixe sua cabeça. Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã eu te apresento essa grande multidão. Ó Senhor, Tu nos separaste para ser Teu povo de propriedade exclusiva. Mas Tu sabes, Senhor, porque Tu és o nosso Criador. Nós não podemos ocultar nada de Ti. Tu conheces as nossas fraquezas e debilidades. Mas cremos que o Senhor pode nos curar. Que o Senhor pode nos libertar. Porque Senhor, muitos são os testemunhos da Tua ação na vida do homem que Tu criastes. Muitos foram libertos, muitos foram curados. Senhor Jesus, nessa manhã nós pedimos que estenda as Tuas mãos. Ó Senhor Jesus, que a Tua mão possa estar sobre a cabeça de cada um desses jovens, concedendo perdão, concedendo, Senhor, libertação. Senhor, perdoa os seus pecados, liberta o Senhor dos seus males, dos seus vícios, de tudo que impede deles progredirem. Nós queremos nessa manhã, Senhor, pela autoridade que de Ti recebemos, ordenar a cura, ordenar a bênção, ordenar a libertação. Ó Senhor, derrama nessa manhã, derrama do Teu Espírito, como o Senhor já fez isso várias vezes. Nós cremos que nessa manhã o Teu Espírito pode ser derramado aqui. E vidas podem ser salvas, vidas podem ser libertas, o pecado pode ser expulso. E acima de tudo, jovens possam ser consagrados. Ó Senhor, não os dê, Senhor, segundo o que eles merecem. Senhor Jesus, tenha misericórdia, dá ânimos para eles. A Sua palavra diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas ela também diz que o Senhor veio para que tenhamos vida. Toda palavra do Teu inimigo, do nosso inimigo, ela tem por base a mentira. Mas a Tua palavra, a base é a verdade. Cremos na verdade. E por ela estamos aqui. Priva-os, Senhor,
de se conformarem ao século, mas que eles vivam para Ti. Consagrem a vida para o Teu plano, para o Teu projeto. Sabemos que Tu os amas, Senhor. Oh, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esses dias aqui, onde podemos ouvir a Sua palavra, podemos reagir à Sua palavra, podemos dizer sim, amém. Oh, Senhor Jesus, recebemos o que vem dos Teus profetas. Teus profetas são ungidos por Ti, e eles têm uma incumbência, é de dispensar vida para nós aqui presentes. Senhor, muito obrigado. Primeiro, obrigado pelo perdão, obrigado pela cura, obrigado pela libertação. Senhor, eu creio que os que estavam cativos, nessa manhã eles foram libertos. Eu creio, Senhor, nos que estavam enfermos, nessa manhã receberam a cura. Oh, Senhor Jesus, eu creio na Tua salvação. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém. Podem voltar. O último versículo que eu quero ler para vocês, Senhor Jesus, vamos concluir a reunião aqui com esse versículo. Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11. A partir do versículo 11, vamos ler até o 14. Porquanto, desfrute dessa porção da palavra, tá? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A saída para nós não sermos tragados pelo século e pelo mundo está aqui. É a palavra de Deus. Se nós amarmos a palavra de Deus, como nós temos amado muitas coisas na nossa vida, nós vamos crescer em vida. Nós vamos estar preparados para reinar com o Senhor no mundo que há de vir. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los. Que a oração que vocês receberam agora, de fato possa se tornar realidade na vida de vocês. E que no retorno, daqui a 6 meses, na próxima conferência, você possa testemunhar do que Deus fez na sua vida. Ele pode, Ele quer e Ele vai fazer. Diga comigo, Ele pode, Ele quer e Ele vai fazer. Jesus é o Senhor.